Ventania. E hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Na verdade, um vídeo que já estava pronto há bastante tempo e que eu consegui perder o vídeo. Como assim perder o vídeo? Explico para você. Esse vídeo é um bastidor de um clipe que a gente fez no mês de... não lembro se foi dezembro ou se foi outubro. Não, desculpa. Ou novembro ou dezembro. Foi um desses 2 meses. E o que acontece é que esse vídeo eu já tinha deixado ele aqui semi-editado, 95% pronto. Só que o que era? Foi gravado com a Action aqui, bastidores lá no dia. Até vou fazer um adendo aqui antes que eu me esqueça. Não só esse vídeo, tem muito bastidor de muita coisa que foi feito em 2026 e 2025, gravado com a Action, e eu não tive tempo de editar, e talvez agora no começo do ano seja um pouco mais folgado, porque sempre esse período de janeiro até final de fevereiro, depois do carnaval, é um pouco mais tranquilo, digamos assim, de modo geral. Então eu tô bem adiantado aqui com as edições. Para quem não sabe, antes quem editava para mim era minha filha, então eu tinha um pouco mais de tranquilidade na questão da edição. Mas hoje já faz 1 ano e meio, a minha filha foi embora. Ela mora em outro país e eu fiquei praticamente editando. Então, final do ano foi bem corrido. Depois do mês de setembro ali, a gente acabou executando muitos trabalhos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como foi 2025, sobre como que a gente concluiu o ano, o que eu tive e o que eu não tive de problema ao longo de 2025, o que eu preciso resolver para 2026. Sim, apesar de nós termos trabalhado bem mais do que é comum, vamos supor assim, em 2025 a gente trabalhou muito mais do que outros anos, mas a gente teve problemas também, que eu não vou falar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é para falar de um bastidor, de um clipe, né? Como eu disse, a gente fez no ano passado já, não sei exatamente o mês que foi feito, eu acho que foi final de novembro, para ser lançado ainda em dezembro. E a função que eu tinha, né? A função do cliente era assim, quero gravar um clipe à beira-mar e quero gravar com sol, areia e mar. Eu pensei, poxa vida, mas gravar um clipe assim, ou eu gravo no começo do dia, para mim ter uma luz contra, ou eu faço uma luz bacana. E é isso que eu fiz. E eu vou contar para vocês como que eu fiz essa luz. Eu vou chegar aqui no mercado, vou pegar um energético, porque eu vou trabalhar agora à tarde. Não tem vento também. Ali ela vai ser só vento ali, porque ela vai dar isso, senão só vai abrir mais um pouco. Tem que mexer no carro muito, porque... Então, como eu estava falando, o cliente me deu a função, né, a cliente, né, porque é a cliente, e é conhecida como, aqui no Sul, né, como a Barbie do bailão. Bailão, para quem não sabe, para quem não é daqui, é um segmento aqui do Sul que eu tenho um pouco de dificuldade de explicar para as pessoas o que é esse segmento, porque esse segmento, ele é diferente, ele não tem isso no resto do Brasil, mas é como, para mim fazer uma analogia, é como se fosse um forró tradicional lá do norte, nordeste, porém mais moderno, mais pop, né? Digamos assim, vamos dizer que seria tipo o estilo Wesley Safadão, que o Wesley Safadão é como se fosse um forró moderno, né? Então, mais ou menos dá para entender. E aí o seguinte, a função era, vamos gravar um clipe à beira-mar. Eu disse, eu consigo gravar aqui na minha cidade, porque aonde eu gravei é na minha cidade. Claro que para gravar onde eu fui gravar eu tive que pegar autorização do parque em si, da prefeitura, da Secretaria de Turismo, tem que pagar uma taxa ali, porque ali é uma área de conservação, é um parque fechado. Tu não pode chegar lá e montar uma estrutura lá, levar gerador, que nem a gente levou, e não funciona assim, não roda assim. Deixa eu dar mais uma volta aqui para complementar o vídeo. Eu tô em casa, mas vou acabar andando um pouco. Tô em casa, o caminhão lá. Aí consegui as taxas e tudo mais. Consegui, né? Acertei as taxas lá.
e acabei fazendo esse trabalho. E eu tinha um conceito, né, que a cliente no começo não tinha entendido, nem fazia ideia, né, do que eu estava falando. Eu falei para ela, eu quero fazer algo bem diferente e eu tenho em mente, assim, uma coisa bem americana de verão, tipo o próprio filme da Barbie, que saiu agora um ano e meio atrás, o próprio filme da Barbie vai servir como referência de look para nós. Mas acho que ela não entendeu muito bem o que eu tinha falado, porque na cabeça dela nós ia chegar lá, eu ia pegar a câmera, ia gravar, dela e dele, né, porque é um casal, eu tinha muito claro o que eu queria. Ou seja, eu queria uma luz bem suave nela, bem suave. Para isso, eu tinha uma alternativa, Butterfly. Eu tenho um Butterfly, né, só que meu Butterfly não é tão grande assim, meu Butterfly ele é de 3x3. Eu precisaria, e eu vou fazer um Butterfly de uns 6 metros de tamanho, assim, um 6x4, talvez, acho que 6x6 seria muito ruim de manusear, mas um 6x4 eu já conseguiria resolver o problema numa situação dessa, porque é uma banda, tem várias e várias pessoas, e isso faz com que eu tenha dificuldade de cobrir todo mundo. Mas você vai entender isso se você prestar bem atenção no clipe, que eu vou deixar depois aqui na descrição, vou deixar aqui o clipe para você ver. Então a minha função era suavizar ela, trazer todo o azul. Eu precisava de um dia bonito, realmente eu precisava de um dia bonito, e eu não abri a mão que fosse gravado em um dia bonito. Mas o dia estava lindo, só que assim, a gente começou a montar de manhã cedo, né? Então o que aconteceu? Montar de manhã cedo, o sol tá batendo nas costas, né? Nós temos no Atlântico, é isso, né? O Oceano Atlântico, é. E aí o sol, ele amanhece atrás. Só que eu pensei, eu preciso de mais do que isso. Não é só suavizar esse sol, porque suavizar esse sol eu vou ter que esperar ele ficar em cima para que ele gere a luz que eu preciso gerar. E sim, eu esperei também, eu não gravei bem ao nascer do sol, porque eu queria também que a luz que... Deixa eu baixar um pouco a câmera aqui, que eu tô passando na frente de uns vizinhos, eles estão saindo de casa, eles podem não entender o que eu estou fazendo, usando uma câmera na frente da casa deles, eles podem entender que talvez eu não estou me filmando e filmando eles, não é legal, né? Então, voltando lá. Aí, o que eu fiz? Eu esperei o sol ali pelas 8 horas da manhã, já estava em cima, já estava gerando sombra para mim, que é o que eu queria que fizesse. Sombra não. Já estava gerando incidência de luz, como você está vendo nas imagens aí. A gente levou lá cerca de 1h30, 2 horas para montar. A gente fez um cenáriozinho, mas esse cenáriozinho não foi um cenário assim que se diga, ai meu Deus, que cenário grande e tal. Não, fizemos um pouquinho a coisa, colocamos umas pranchas, apenas umas pranchas e mais uns coqueirinhos lá na beira da praia, e é isso, foi isso que aconteceu. Mas aí, o que eu fiz? Eu queria mais do que isso. Eu não queria somente esse butterfly suavizando, eu queria potência de luz. Então eu levei um gerador e coloquei 2 luzes de 1.200, ou seja, 2.400 watts de potência de frente, usando um Fresnel F10 em cada uma. O Fresnel, ele dá uma quebrada, ele dá uma suavizada, mas mesmo assim ele é uma luz dura, mas luz dura por luz dura nós estávamos no sol, né? Então eu estava suavizando por cima, não estava gerando sombra indesejada no rosto dela e nem enfim, não estava gerando sombra, você está vendo nas imagens aí. E estava iluminando de frente, ficou muito, muito bom. Então, o setup de luz é esse, butterfly e luz de frente, foi isso que eu usei. E aí, começou a ser publicado nas redes sociais deles e nas minhas redes sociais esse material. E aí gerou muita curiosidade e muitos comentários. Que luz é essa? Que filtro é esse? Que preset é esse? Me vende o preset, me vende esse LUT. Eu não usei LUT. Esse material foi feito da seguinte forma. Luz. Foi pensado na luz. Havia um conceito pré-estabelecido antes de começar a gravar. Se você digitar aí na internet, digita no Google aí, filme da Barbie 2024, eu acho. Você vai ver que a textura é semelhante a essa. O look, os tons de rosa e azul são parecidos. Inclusive, num dia depois desse material, exatamente um dia depois, no dia 11, eu gravei um outro trabalho que também era para ter essa mesma textura, só que aí não tinha sol. E eu vou botar também aqui uns pedacinhos para você ver como que ficou. Eu usei praticamente a mesma coisa. Butterfly, luz de frente, só que tinha nuvens, estava cinza.
Aí eu acabei optando por gravar mais no final da tarde e dar uma textura um pouco mais dark, assim, uma coisa mais noturna. Diferente, não noturna, é uma coisa mais fashion film. A ideia lá, como não tinha a luz que eu queria, ficou mais fashion film. Mas o setup de luz foi exatamente o mesmo, a câmera foi a mesma, a lente foi a mesma, tudo foi igual. Como eu disse, as pessoas perguntando qual é o LUT, que LUT é esse, o que é isso, como é que é? É Kodak? Não, não tem Kodak ali. Ali tem luz pensada, caso pensado. Ah, mas o azul não tá um azul natural. Sim, não tá. Por quê? Porque eu não gosto do azul, é o tom de azul da minha região. Eu não gosto de usar aquele tom de azul. E como é que eu faço? Eu coloco um LUT? Não, eu vou lá, não sei o nome da ferramenta, é um espectro lá que parece uma teia de aranha, eu clico no azul e altero o tom do azul. Então esse é o segredo que foi feito ali, não tem mistério, não tem... Pra você ter noção, nesse clipe da Barbie do bailão ali, ficou tão homogêneo, ficou tão parelha a pele dela, tão bonito, que eu não usei nem o Beauty, né, o beleza ali, o Beauty é o que trata a pele no DaVinci, nem isso eu usei, eu simplesmente corrigi a questão do azul que eu falei pra vocês, corrigi algumas coisas de sombras, ficou alguns detalhes sim, escapou alguns detalhes, por exemplo, os músicos lá atrás não estão cobertos com butterfly, então se você for um bom observador, tu vai ver que aquilo lá atrás incomoda um pouco, mas ficou um trabalho incrível e excelente. Eu usei duas câmeras iguais, duas Pixel 6K, lentes eu usei uma 18-35 da Sigma e uma 50-100 da Sigma. Ambas com filtro ND, filtro da KF Concept, aquele filtro variável, então foi isso. Eu não usei nenhum tipo de LUT, não tem nenhum segredo, é apenas pensar o que você quer antes e ter em mente aquilo que você quer. Assim eu encerro esse vídeo. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas esse vídeo aqui já estava gravado. Eu tinha dado uma explicação muito mais teórica, muito mais técnica da parte da conversa. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu acabei perdendo esse arquivo, já estava até editado, porque eu gravei num SSD de trabalho e acabei não transferindo para o SSD de produção. E passou o tempo desde então e acabou que eu perdi esse conteúdo que eu tinha editado já. Aí eu tô gravando aqui de novo para começar o ano aí, para colocar esse bastidor para vocês. Eu preciso parar, pensar o que eu vou dizer e falar sobre 2025. Tudo que aconteceu em 2025, até tô ao lado da unidade móvel aqui, ó. A gente usou muito essa unidade móvel no 2025, pretende usar muito no ano de 2026. Só que tem muitas coisas que eu preciso contar para vocês, assim, que não saíram exatamente como eu planejava, né? Na verdade, eu vou ser bem justo. Saiu tudo como planejado. Eu é que não obedeci algumas coisas que estavam no script. Então, tem alguns percalços e poréns que aconteceram e que eu preciso falar sobre isso. Não agora, mas eu vou fazer um vídeo só para isso. Só que esse é um vídeo que eu preciso pensar muito o que eu vou dizer, porque tem várias coisas que podem ser interpretadas de forma errônea. Tem que ser bem pensado, porque há coisas que aconteceram em 2025 que são reflexos lá de 2024 ainda. Mas isso é assunto para outro vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.